Olá, minha querida aluna. Olá, meu querido aluno. Olá, senhores pais irresponsáveis. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Sim, eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, estejam motivados para trabalhar, para estudar e espero que vocês, acima de tudo, estejam cultivando uma espiritualidade. Acredito que você, pai, mãe, família, alunos, acredito que você tem uma religião, você acredita em Deus e eu peço que você realmente continue acreditando cada vez mais. Deus é a nossa força maior e a gente precisa cultivar uma espiritualidade, uma intimidade com Deus, sobretudo nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, não é verdade? Se a gente cultiva essa intimidade com Deus, nós vamos com certeza estar mais corajosos, entusiasmados, esperançosos para viver a nossa vida, para trabalhar, para estudar. Por isso, eu sempre deixo essa orientação para que vocês não percam de fato a esperança em Deus, acreditar que dias melhores virão e que a nossa vida, com a graça de Deus, vai se tornar melhor, porque nós somos pessoas de Deus, nós acreditamos e com o nosso empenho, com a nossa dedicação, cada dia será melhor que o outro, cada um fazendo bem sua parte e assim nós vamos seguindo a nossa vida. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nesse momento comigo, nesse momento filosófico, momento que nós vamos discutir alguns assuntos de filosofia e estudar é muito bom. Estudar a gente aprende bastante coisas novas que nos ajudam na nossa vida. E eu digo para vocês, é um prazer, é um privilégio, uma satisfação tê-los comigo nesse momento de aula de reflexão, certo? E como vocês sabem muito bem, vamos dar cada vez mais valor aos nossos estudos, porque o conhecimento, que o conhecimento faz, transforma a nossa vida e nós transformamos o mundo. O mundo de fato precisa de transformações e todos nós juntos, nós somos protagonistas, nós também somos sujeitos dessa construção que nós queremos. Com certeza todos nós queremos dias melhores para o nosso mundo, para o nosso Brasil, para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa família, enfim, para todo que amamos. Então, a gente precisa também fazer bem a nossa parte, refletir, estudar, adquirir o conhecimento, certo? E como eu sempre digo para vocês, queridos alunos, vocês sabem que quando a gente tem o conhecimento, adquire o conhecimento, nada vai nos tirar mais. O conhecimento é nosso. Portanto, eu peço com muito carinho a dedicação de vocês nos estudos, sobretudo na matéria de filosofia e também todas as outras disciplinas que são importantes, certo? Preste atenção, faça as anotações de vocês no caderno e a gente, dessa forma, tem certeza que a gente vai ter muito sucesso na nossa vida educacional. Muito bem? E peço de vocês também que assista a videoaula até o final, porque é muito importante, tá bom? Muito importante mesmo. Você sabe que uma informação que a gente deixa de ter, tá? É menos conhecimento que a gente vai adquirindo, tá bom? E assim, bom focar mesmo. Sei que tem uns momentos difíceis do dia a dia, mas a gente precisa, como eu falei no início, precisa de coragem e de determinação e ousadia. E estudar filosofia, particularmente, é muito bom, porque a gente começa a pensar, filosofar, pensar profundamente. Pensar profundamente, por quê? O pensamento profundo, reflexivo, nos possibilita nos tornarmos homens e mulheres melhores, porque a gente adquire a sabedoria. A sabedoria. Os grandes filósofos da história da humanidade sempre
persistiram e insistiram em adquirir as virtudes, tá? Isso aqui é muito importante, gostaria muito de frisar isso você. Persistir nas virtudes que nos fazem viver bem. Professor, e quais são essas virtudes? Coragem, equilíbrio, temperança, justiça, lealdade, moderação, tá? Todas essas coisas, todas essas virtudes são necessárias para nós vivermos bem, tá? É muito bom você estar perto de pessoas equilibradas, pessoas sensatas, pessoas moderadas, pessoas que agem de forma justa, de forma ética, de forma moral, não é verdade? Todo mundo que está perto de pessoas que seja uma pessoa animada, que seja uma pessoa alta astral, que seja uma pessoa do bem, tá? E digo para vocês com muita firmeza que filosofia nos possibilita isso. Por quê? Filosofia é o nosso dia a dia. Filosofia está no nosso dia a dia, está nas nossas relações, tá? Quando você pratica essas virtudes, quando você é uma pessoa que reflete, que pensa, uma pessoa equilibrada, que não vai falando as coisas de qualquer jeito, de maneira apressada, sem antes fazer uma reflexão, fazer uma análise. Então você está convidado a pensar dessa forma, pensar de forma profunda, pensar de forma filosófica. Nós vamos trabalhar o livro volume 1, acompanhe aí no seu material. O tema desse livro que nós vamos trabalhar nesse bimestre, o tema do volume é olhar ao redor. Então nós vamos estudar, refletir, discutir sobre essa temática, ok? Então espero que vocês estejam acompanhando bem aí. E o nosso assunto de hoje, queridos alunos, nosso assunto de hoje é investigar. Você vai encontrar esse assunto aí no seu livro, da página 2 à página 8. Página 2 à página 8, ok? E, mais uma vez, de fato, sejam bem-vindos. E para a gente começar a refletir sobre os assuntos, nada melhor do que a gente ver os objetivos dessa unidade, desse livro, né? Onde nós queremos chegar. E nós temos uns objetivos muito importantes aí, povo. Muito bom esses objetivos que de fato faz a gente mergulhar na discussão filosófica, no pensamento profundo e reflexivo. E olha o primeiro objetivo aí, turma. Realizar a experiência do pensar filosófico, né? Aqui é o pensar filosófico, discutir as situações, o texto, a leitura do ponto de vista filosófico. Então é uma experiência nova que vocês vão fazer, né? É uma experiência nova que vocês vão fazer e eu acredito que vocês vão gostar muito. Depois, o outro objetivo, caracterizar a filosofia, diferenciando-a dos demais saberes, né? Nós vamos ver de fato o que é filosofia, vamos caracterizar, vamos discutir, estudar tudo do ponto de vista da filosofia, muito bom. Depois tem dialogar e argumentar para defender ideias e pontos de vista. Na filosofia, queridos alunos, nós somos convidados de fato a dialogar, conversar. Então, se você gosta de conversar, gosta de discutir, gosta de interagir com o professor, com seus colegas, até mesmo com a sua família, isso vai ser muito bom. Quando você está conversando, dialogando, você está argumentando e você está desenvolvendo uma habilidade muito, muito importante, que é a habilidade da argumentação. Da argumentação. Você quer convencer, se você quiser, sempre nas suas conversas, convencer alguém de uma ideia, de uma situação, você tem que desenvolver essa habilidade da argumentação para defender o seu ponto de vista, defender a sua ideia. Não basta dizer, eu concordo ou não concordo, você tem que desenvolver argumentos para dizer se você concorda ou não concorda com uma ideia, certo? Muito bom também esse objetivo. Depois nós temos conhecer-se
conhecer-se e apreciar as próprias capacidades. Então você vai desenvolver também e conhecer, lógico, as suas capacidades. Às vezes nós temos capacidades, talentos, que às vezes a gente nem conhece ainda. Então é importante a gente descobrir, conhecer as nossas capacidades. De repente você tem capacidade para falar em público, você tem capacidade para tocar um violão, você tem capacidade para cantar e você ainda não descobriu essa capacidade. Então você vai se conhecer também. Colocar-se no lugar do outro, respeitando e buscando entender suas ideias e seu ponto de vista, né? Aqui é muito importante, pessoal. Lembra daquela palavrinha mágica que a gente sempre aprende? A empatia. Você também colocar-se no lugar do outro, respeitando a ideia do outro, tentando, entendendo a ideia do outro também, porque tem que pensar o seguinte: nós temos os nossos direitos de defender nossas ideias, as nossas opiniões, mas também entender também que o outro tem os mesmos direitos que eu. Então, esse objetivo é muito bom, colocar-se no lugar do outro, porque também a gente vai desenvolvendo também a empatia, que ela é muito importante no nosso dia a dia, na nossa vida. Muito bom, né? O próximo objetivo: admirar o belo e refletir sobre ele, na natureza e nas artes. Essa, desculpa, essa, essa admiração é própria da filosofia. Devo dizer para vocês que a filosofia, de certa forma, ela nasceu da admiração, do espanto que o ser humano tem diante do mundo da natureza. A partir da admiração, do espanto, o espanto filosófico, né? O ser humano começa a refletir, a admirar sobretudo a natureza e o mundo à sua volta. E isso é muito importante, porque quando você começa a admirar, você começa a refletir, começa a pensar e começa a desenvolver algumas ideias importantes, algumas ideias filosóficas. De repente, você pode, diante de uma obra de arte, você se admira, você se espanta. E aí você faz as perguntas filosóficas, né? Nossa, quem criou isso? Qual a ideia que está por trás dessa obra de arte? Para que serve? Essa obra de arte retrata o quê? Que realidade da vida humana? Então a gente começa a pensar e refletir. Por isso que é admirar o belo e refletir sobre ele. Muito bom, né? Muito bom esse objetivo. Depois nós temos compreender elementos filosóficos presentes num diálogo e em diferentes gêneros textuais. Tudo aquilo que a gente vai ler, tudo aquilo que a gente vai discutir vai ser no âmbito da filosofia, tá? Sempre desenvolvendo o pensamento filosófico. Só para relembrar vocês, lembra daquela questão das perguntas filosóficas que eu falava para vocês? Se eu perguntar de alguém de vocês que horas tem no seu relógio ou que horas são, né? Você simplesmente vai olhar e me dizer. Isso não tem nada de filosófico, né? Porque é uma pergunta comum, uma pergunta do dia a dia, não tem muita profundidade, não dá nem para a pessoa pensar e refletir, basta ela olhar no relógio, né? Mas se eu perguntar o que é o tempo, a gente vai começar a pensar, a refletir. Então, as perguntas filosóficas têm essa característica, levar a pessoa a desenvolver um pensamento, um raciocínio, tá? Por isso que nós vamos compreender os textos sempre nessa perspectiva filosófica. E nós temos textos aí no livro de vocês, no nosso livro, muito bom, que vai fazer a gente discutir muito e descobrir muitas coisas novas, né? E conhecer muitas coisas novas, ok? Ponto de partida. Eu, aos poucos estou percebendo aí que nós vamos entrando no nosso assunto. E o ponto de partida nada mais é do que a gente fazer perguntas filosóficas, perguntas interessantes. E a primeira pergunta é:
o que podemos ver quando olhamos ao nosso redor? O que nós podemos ver? Né? Nós podemos ver muita coisa, né? Ver muito a nossa realidade, a forma como as pessoas se relacionam, a forma como as pessoas se interagem, a forma como a pessoa vê e percebe as situações do mundo, como as pessoas entendem certas situações, uma série de situações a gente pode ver, né? Mas a gente pode olhar essas situações mais profundamente, como do ponto de vista da filosofia, né? Mas vamos avançando. Todas as pessoas veem de forma igual? Todas as pessoas veem de forma igual? Com certeza não, né? A partir da sua cultura, da sua religião, do seu contexto, da sua criação, a pessoa tende de ver de uma maneira que pode ser totalmente diferente de outras pessoas que veem de maneira diferente. Isso que é o legal na filosofia, é a gente refletir a diversidade de situações que existem na nossa vida. Não existe só o meu mundo, as minhas ideias, a minha percepção de mundo. Existe também do outro colega, do professor, da coordenação, digamos assim. Então a gente vai refletir sobre isso também. Aquela ideia do nosso objetivo, né? Colocar-se no lugar do outro. Muito bom. Próximo. O que diferencia meu olhar do olhar do outro, né? O que diferencia, tá? E o nosso próximo ponto de partida é: tudo que vemos existe? Uma pergunta muito filosófica, né? Ou só existe aquilo que eu vejo? Com certeza não, né? Até porque o meu mundo, o seu mundo, às vezes é muito pequeno, né? Existem outras coisas, tantas coisas que a gente não conhece, né? Tem até uma frase que expressa muito bem isso. O que eu sei dá um livro. Então, imagina que no livro tem muitas informações, mas o que eu não sei dá uma biblioteca. Então, veja bem, olha a diferença de um livro para uma biblioteca, né? Por isso que a gente tem sempre que se colocar nessa perspectiva de aprendizado, porque quanto mais a gente aprende, mais conhecimento nós vamos adquirindo e o nosso universo de informações vai crescendo cada vez mais. Muito bom isso, né? Muita atenção para esse ponto. Investigar, agora sim, nós vamos de fato entrar no nosso assunto, turma. Nós vamos entrar de fato no nosso assunto, né? Você vai acompanhando aí. E o nosso assunto é investigar. Os 5 sentidos permitem investigar o mundo à nossa volta. Muito bem. Nós entendemos o mundo, conhecemos o mundo, investigamos o mundo, estudamos o mundo através dos 5 sentidos. Ideia fundamental. Captar impressões e perceber sensações, isso mesmo, né? A gente capta as impressões e recebe sensações, você se sente através dos órgãos, né, que nós temos, dos sentidos, nós vamos captando todas essas informações, tudo que acontece ao nosso redor. Aí nós vamos ver sobre a questão do olhar. Olhar, observar algo ou alguém com o intuito de entender e designar melhor o modo, melhor o modo de perceber, saber como é a pessoa, como é que ela percebe, como é que ela vê certas situações, a percepção que eu ou outra pessoa tem. Então, o olhar, ele é muito importante. O olhar, ele faz a gente refletir, se admirar diante de uma situação, sobretudo diante de uma beleza de uma obra de arte ou mesmo da natureza. Acredito que eu principalmente gosto muito de observar a natureza, de olhar a natureza. Me traz uma sensação muito boa, admirar o belo que existe na natureza, né? É uma habilidade que todos nós devemos desenvolver, admirar aquilo que é bonito de fato, contemplar, porque quando a gente contempla a beleza que existe nas coisas, de certa forma também a gente está reconhecendo
o quanto Deus é maravilhoso e fez a natureza e as coisas para o nosso bem. Muito bom, né? Muito bom essa questão do olhar. E a visão? Desperta o interesse e a curiosidade das pessoas em geral e também dos grandes pensadores da humanidade, né? A visão, né, desperta o interesse de pessoa querer aprofundar cada vez mais uma situação. Isso é próprio dos filósofos, né, das pessoas que gostam de conhecer, que gostam de pesquisar, que gostam de descobrir coisas novas, né? Então, um ponto importante é admirar o espanto, né? Contemplar a realidade. Então, uma outra percepção muito interessante em relação à visão. A partir de uma visão, de um entendimento da parte da realidade, da realidade, né? Por exemplo, a pessoa tem uma visão sobre a natureza, né? Aqui vale destacar os filósofos pré-socráticos ou os filósofos naturalistas. Eles tinham uma visão da natureza. Em que sentido, professor? Eles achavam que na natureza existia um elemento primordial, que na natureza estava o elemento do qual ia surgir todas as outras coisas que existem no mundo. Essa é uma visão que eles tinham. Então veja o quanto a visão ela é importante, né? E também temos o tato, né? De sentir o mundo à sua volta, à nossa volta, né? De ter essa percepção, ok? A filosofia nasceu há mais de 2.500 anos, motivada em especial por dois grandes desejos da humanidade: expressar suas dúvidas e compreender a realidade à sua volta. Eu sempre já falei para vocês, acredito que uma das grandes características do ser humano em relação ao saber é o desejo. O ser humano sempre teve o desejo de conhecer as coisas, conhecer o mundo, conhecer sua realidade, até mesmo se conhecer. Então, o desejo é algo muito natural da natureza humana, tá? Está na essência da natureza humana. Então, todo mundo tem o desejo de conhecer, tá? De expressar as suas dúvidas, né? O que é isso, para que existe, de onde eu vim, para onde eu vou, né? Estou expressando uma dúvida, né? E depois compreender quem sou e depois compreender também o mundo à minha volta, né? Então isso é importante, né? E os filósofos sempre se dedicaram também a essas questões de pensar, de filosofar sobre esse desejo que é próprio da natureza humana, certo? Os primeiros filósofos afirmavam que o amor ao saber nasce da admiração que sentimos diante da realidade. Isso mesmo, né? Quando você se admira, você passa a gostar, você passa a contemplar, aí você quer conhecer cada vez mais. Então, isso é próprio dos filósofos, próprio da filosofia. O olhar. É possível olhar e ver? É possível olhar e ver? Veja bem, um olhar curioso descobre algo que ninguém havia notado. Gente, agora vocês vão gostar, tenho certeza. Os próximos slides, eu quero que vocês tenham muita atenção. Se você não prestar atenção, você não vai descobrir o que tem nas próximas telas. Por isso que diz, um olhar curioso descobre algo que ninguém havia notado. Não é olhar assim rápido, só passar a vista como se diz, não. É um olhar atento, olhar próprio de quem estuda filosofia, olhar de filósofo, olhar filosófico, certo? Veja lá. E aí? Procure, são tantas imagens ocultas, encontre-as. Cadê o homem montado num cavalo? Cadê o rosto da mulher? Cadê a cobra?
Vejam bem aí, turma. Olhar atento, certo? Vamos para a próxima. Examine esta imagem. O que você pode achar? Olhe de longe, olhe de perto. Vocês estão vendo uma taça? Vocês estão vendo homem tocando violão? O que mais você pode ver? Vamos avançar. Próxima tela. Onde está a mulher? E o cavalo? E o leão? E o velho? E o lobo? Encontre. E o que mais você pode ver nessa imagem? Olhar atento, certo? Vamos para a próxima tela. E aqui, o que vocês podem ver nessa imagem? Quantas imagens ocultas, né? Cadê o cavalo? Cadê o urso? Cadê a águia, o lobo, o padre, a mulher e o que mais? Dou um tempo para vocês aí encontrar todas as imagens aí, pessoal. Estão encontrando? Não precisa pressa. Se for apressado, vai ficar confuso, não vai encontrar as imagens que estão aí ocultas. Olhar atento, olhar curioso, olhar filosófico, olhar profundamente. Depois vocês podem mandar uma mensagem para mim, dizer: tio, olha, eu encontrei só essas. Ou dizer assim: tio, eu encontrei, mas eu demorei. Eu passei muito tempo para encontrar, levou um tempo. E é isso mesmo, não precisa. E quando a gente está estudando, não precisa ter pressa. Não precisa ter pressa. Ter calma, tranquilidade para você ir conhecendo e entendendo. Fazer tudo apressado e depois não entender nada, não conhecer nada, você vai perceber que não teve muito sentido, né? Vamos para a próxima? E agora, turma? Pode achar 10 faces nesta árvore? Onde estão as faces? Encontrar alguma? Se você encontrar 5, parabéns. Já está na média. Se passar disso, você está ótimo. Olha o olhar. Olhar investigativo. Aí você está utilizando o que, pessoal? Quais são os sentidos que você está mais utilizando aí? Com certeza é o olhar, a visão, né? A visão. Você está espantado. Outra característica, você está admirado com tantas coisas aí para você analisar, para você perceber, né? Vamos ver o que tem mais. Há um rosto oculto nessa paisagem. Pode encontrá-lo? Cadê o rosto, pessoal? Cadê o rosto? Um tempozinho para vocês encontrar. Vamos avançar. Encontre o bebê. Onde está o bebê nessa imagem? Já estamos finalizando, tá? Finalizando nossa aula de hoje. Espero que vocês de fato estejam compreendendo, sobretudo, né? Compreendendo esse nosso primeira aula de fato, utilizando o livro. Vamos. Pronto, pessoal. Aqui a gente conclui esse momento, né? Espero que vocês de fato
estejam compreendido, entendido, e com certeza vocês terão dúvidas. Envie as dúvidas de vocês para mim e a gente vai discutindo, ok? Fique com Deus, se cuidem muito, se cuidem muito mesmo, e até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço do professor Denilson.